Oiê, está começando mais um Festa do PJ. Um podcast de duas irmãs para falar sobre empreendedorismo e as dores e amores de ser uma jovem adulta. Coloca seu pijama mais confortável e vem com a gente falar sobre red flags no amor e no trabalho. Oi, eu sou a Aline, a irmã mais velha e a de exatas. E eu sou a Mitch, a irmã mais nova e de humanas. Então hoje a gente vai falar sobre as temidas red flags, né? O que são as red flags? Elas são um sinal de alerta para quando algo não tá ok, tá desconfortável numa situação ou num relacionamento ou até para uma tomada de decisão. E no episódio de hoje, além das nossas vivências, nós temos a convidada e psicóloga Luísa de Oliveira, que vai responder então algumas perguntas sobre o tema. Então, Lu, o que são as red flags, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho? Bom, red flags, né, é uma expressão que acabou ficando popular dentro do Twitter e do mundo do TikTok e tem como emblema o emoji, né, de uma bandeira vermelha, que é o que significa a tradução de red flag, né, bandeira vermelha, bem como se diz em inglês, e significa esses sinais de alerta, né, quando percebemos que algo pode não estar certo, quando ligamos esse nosso alerta interno, pode ser relacionado tanto a alguma situação, algum comportamento, relacionamento, no âmbito de trabalho e até mesmo no mercado financeiro, se usa essa expressão, né? Então a gente pode pensar nas red flags como um alerta, né, para que a gente possa prestar atenção em algo que tem potencial, que pode vir a ser algo problemático ou perigoso. Vamos começar então pelo mais babadeiro. Relacionamentos. Eu, Michele, nunca estive, né, em um relacionamento aí, mas a minha companheira aqui já vivenciou algumas situações. E a gente sabe que não é nada fácil, mas quando a gente conta, né, uma história, é muito mais fácil para quem está escutando De se identificar, e né? se identificar e conseguir também pegar dicas de como sair desse ambiente. Então, essa é a... Vamos lá. Bom, não é nada fácil, né? Não. Porque todo mundo, toda pessoa, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Muitas vezes o que não é ruim pro outro pode ser para ti e Claro. vice-versa. O que não é normal é tu começar a achar que aquilo que tá te fazendo mal é algo normal. Porque o outro acha isso normal, mas não é. E mais difícil ainda é tu conseguir dar um ponto final, porque tu tá de fato emocionalmente ligada àquela pessoa. Claro. Então se torna algo muito mais difícil, né? Muito mais fácil de ser manipulado, né? É, exatamente. O que eu queria dizer assim, é que muitas vezes começa com comentários muito sutis, né? Algumas palavras, algo assim que tu sente que dá aquela magoadinha, mas tu leva adiante, assim. Principalmente no início do relacionamento, que tu tá ali na fase da lua de mel. Então, tu começa, às vezes, a relevar certas coisas, né? Então são palavras e atitudes muito sutis ali que é difícil de identificar no início. E ainda mais assim, se tu não faz terapia ou não tem um grupo ou uma pessoa de apoio, né, por trás, e aquilo com o tempo vai ficando no teu subconsciente até tu achar que é algo normal. Então a tua autoestima vai ficando baixa, né? Tu não vai mais acreditando em ti. E esse que é o verdadeiro problema, né? É quando tu começa a acreditar do que o outro está falando sobre ti é uma verdade tua, né? Então eu queria te perguntar, como tu começou a enxergar isso, né? Teve algum momento ali... Não, peraí, que assim tu lembra que foi principal e como tu fez para começar então a sair desse ambiente, né? Sim. Dessa relação tóxica que tu estava vivendo. Tentar curar essas feridas. Isso. Demorou bastante. Não é um processo rápido, assim, tô bem agora. Bom, foram de diversas maneiras, assim, mas um exemplo que eu posso citar, quando saía com as minhas amigas ou né, num grupo assim de confiança, a gente falar sobre o dia a dia, sobre as coisas que a gente vivia, e muitas vezes o que elas falavam sobre os relacionamentos delas eram bem diferentes do que eu estava passando, ou quando eu comentava alguma coisa, elas achavam aquilo meio estranho. E às vezes eu dizia também, ou uma outra situação assim, eu não tô me sentindo legal, não tô me sentindo, eu não sou bonita,
Passando aquilo que eu ouvia, né? Ai, tô com barriguinha, não vou usar tal roupa porque marca muito. E elas diziam, elas ficavam meio chocadas, assim. Elas falavam, nossa, Aline, nada a ver, sabe? Tu é super bonita, né? Estudiosa, blá blá blá. Então não leva isso. Então elas sempre tentavam me colocar pra cima. E aí eu ficava naquele questionamento assim, tá, mas quem tá falando a verdade, sabe? Tu saía daqui lá e aí pro fundo do poço. Ia pra baixo de novo, né? Era meio que uma montanha russa, assim. E aí eu não acreditava naquilo, assim, porque eu escutei tanto, e não digo só no relacionamento, né, mas amoroso, assim, mas que vem também de outras coisas mais profundas, de mais tempo, que tu vai, né, ficando naquela desconfiança tua mesmo. E aí eu não sabia se aquilo de fato era verdade ou se elas só estavam falando pra... Que eram tuas amigas. que eram minhas amigas pra me animar, enfim. E eu lembro, assim, de... momento, assim, que tu falou, uau, isso. Peraí, rapaz. Era isso que eu ia falar. A gente teve um casamento, a gente tinha um casamento, tava se arrumando, e a gente tava recebendo uma visita de um amigo nosso, e aí quando eu fiquei pronta, que ele me viu, esse nosso amigo viu, disse assim, uau, como tu tá bonita, adorei o look, falou algo do tipo assim. E aí eu perguntei pro meu namorado, né, da época. E aí, o que tu achou? Gostou né, da roupa? Achei que ficou legal, mas ela tá marcando um pouco a tua barriga. Meu Deus, o tapa na cara que eu ia dar. E aí eu lembro que o meu amigo ficou meio em choque, assim, ele falou... Ai, fulano, pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Ai, Aline, não dá bola. E aí... Mas tipo, não tem como não dar, porque vem da pessoa exato. Que tu ama, né? Aí toda aquela luz que eu tinha recebido, né, do elogio, sério, murchei. De novo, foi montanha-russa pra baixo. Então, outra coisa também que eu comecei a reparar, às vezes eu dou uma coladinha aqui, viu, gente? É que... muitas vivências. Muitas histórias pra contar, tô tentando resumir. Muitas, assim, até por conversar com as amigas e tudo, eu pensava assim, eu tenho que conversar, né, com ele como eu tô me sentindo, como tá o relacionamento, a gente precisa conversar. A gente conversava muito pouco. E eu lembro que eu tentava falar sobre, e muitas vezes eu era taxada de chata, sabe? Ai, que papinho chato. Vê problema em tudo. Vê problema em tudo, só sabe reclamar. Então, muitas vezes eu acabei me retraindo e deixava de falar sobre as coisas que me incomodavam, mas aquilo ficava dentro de mim, sabe? Porque era mais um incômodo que tu acha que tu tava criando. Exatamente. Além do que tu já tava... E daí, aquela manipulação sentimental depois, né, tu faz terapia, tu começa a entender algumas coisas, era tão grande que de fato eu começava a achar que eu era chata, que eu que tava arranjando problema onde não tinha. Tu era louca, errada. Assim, essa palavra clássica, red flag de total. Macho. Se algum cara, se você saiu com algum boy e ele fala, ai não, porque minha ex era louca, cancela o segundo date, porque é red flag instantânea. Na certa. Então eu comecei aí eu vi que não, de fato, acho que tem alguma coisa errada. Vou procurar ajuda. Então, procurei, né, ajuda na terapia, conversando sobre os meus relatos. Aí é outra coisa, era a minha versão da história, claro, né? Sempre fala, a gente é sempre o alecrim dourado da nossa história, né? Claro, era sempre o meu lado da história. Então, assim, o que eu falo pra você sobre red flags é porque é o meu lado da história, entende? Ele deveria ter as dele também. Só que isso deve ser conversado, né? Então, quando tu faz terapia e tu começa a ver, não, de fato, tem coisas que não estão legais, tu vai tentar conversar com a pessoa. Porque aquela pessoa também teve uma bagagem de relacionamento que não pode ter sido saudável pra ela, e ela acaba replicando, né? Mas então, o que tu fez para conseguir sair, né, desse ambiente? Que ajuda tu procurou para passar aí pra galera? Assim, o que me ajudou... Eu comecei a escutar bastante podcast, assim, sobre relacionamentos, cura, né? Claro que é bem mais superficial. Fui procurar a ajuda com a terapia, que eu acho que é essencial, e foi ali
que deu o start para eu começar a reparar nas pequenas coisas, mas ajuda que profissional, né? Fazia total diferença. E tu falou sobre questão de feridas, né? Como curar as feridas. Eu acho que assim, a gente não consegue curar 100% das feridas. Eu acho que uma parte delas a gente consegue curar, mas eu acho que tem outras que estão tão enraizadas, são tão profundas, que vem dessa bagagem emocional que tu carrega contigo, que aí vem de comentários, desde quando tu é pequena, né, época de colégio, ou a tua própria família, que tem aquele histórico, aquele ciclo que se repete. Sim, não é só no amor que tu pode ter um relacionamento tóxico, é na amizade, em tudo. No trabalho, né, que Exatamente. a gente vai falar, é com a família mesmo. Claro. Então, eu acho que essas mais profundas são mais difíceis de serem cicatrizadas. Cicatrizadas não, curadas, né? Acho que a gente consegue cicatrizar, mas a gente tem que ter muito, muito cuidado para elas não voltarem. Porque isso pode se repetir em outros relacionamentos, ou no trabalho, ou em ciclo de amizades. E a gente tem que ter, então, aquela consciência emocional, né? Exato, essa inteligência, essa consciência emocional de que tu tem elas, e que quando elas vierem à tona, porque muitas vezes vai vir, claro. viu? Vai não vir. É, curei, tu né? não esquece, vai vir. E tu ser honesta pra pessoa que tu tá, e falar, olha, me desculpa, eu tenho esse histórico, essa bagagem. Eu errei. Eu quero consertar, eu quero melhorar. É difícil pra mim, mas eu estou tentando. Isso. Eu acho que a base de tudo é o respeito e a honestidade. E também a autocobrança, né? A gente se permitir errar, porque vai errar. É muito difícil. Mas o importante é tu querer consertar, né? Claro. E saber que tu tá disposta que tu tá nesse processo de cura, né? Exatamente. E agora, então, uma pergunta para especialista. Luísa, quais os sinais de alerta em um relacionamento amoroso que podem indicar abuso emocional? Pensando dentro de um contexto de relacionamento, de uma forma mais geral, tá? As red flags, elas podem incluir, então, um parceiro ou uma parceira com comportamentos mais controladores, de manipulação, uma pessoa que mente constantemente, uma pessoa que não tolere muito bem teu crescimento pessoal ou profissional, que não aceite tanto a tua espontaneidade, né? Fique dizendo a maneira como tu deve ser, como tu deve agir, não aceitando muito bem, de fato, como tu é. Um ciúmes excessivo, né? A gente pode pensar, então, nessas coisas que são mais gerais de relacionamento, tá? Mas, pensando dentro da psicanálise, da escuta clínica, a gente também tem que acabar pensando de uma forma mais singular. Então, para mim, Luísa, o que seria um sinal de alerta dentro de um relacionamento? Talvez algum padrão de relação que eu costumo ter, uma repetição de padrão de relações que eu acabo me envolvendo, né? Então, meu ex, meu atual, meu primeiro namorado, todos são muito parecidos. O que eles têm em comum? Talvez algo que fuja muito do meu jeito, das coisas que eu gosto, do meu estilo, dos meus princípios. Enfim, algo que eu preciso, através do meu autoconhecimento, né, identificar como um problema em potencial. Acho que com esses sinais a gente consegue ver que só o tempo cura, né? É verdade. E acho que conviver com outras pessoas, né, vivenciar outros relacionamentos mostram outras verdades que tu não tá acostumada, né? Outras realidades. Tanto pro lado positivo como pro lado negativo. Claro. E, por exemplo, a questão da insegurança, né? Essa insegurança, então, que tu acaba tendo, isso vai respingar, como eu já tinha falado, para outras áreas da tua vida, né? Um exemplo para a área do trabalho. Então, eu acho que seria importante a Lu também comentar pra gente quais os sinais de alerta nessa área do trabalho que vão demonstrar essa toxicidade. Quando a gente pensa nas red flags dentro do ambiente de trabalho, a gente não pode deixar de pensar na questão relacional, né, da dinâmica entre os colegas. Porque a gente também está falando de relações, né, então pode até parecer um pouco similar com as red flags dos relacionamentos que eu estava falando anteriormente. Mas com um adendo de que o ambiente institucional, ele apresenta uma cultura que já é pré-estabelecida, né, que tem regras, que tem uma hierarquia a ser seguida. Então a gente pode pensar daqui a pouco numa falta de transparência, né, de uma empresa que tem uma comunicação confusa, que as informações são mantidas muito em segredo,
que os funcionários não têm muito acesso a essa comunicação. Isso pode gerar uma falta de confiança, né? Uma desconfiança, enfim. Quando a gente tem um gerente ou um líder que se envolve muito no trabalho dos funcionários, daqui a pouco fazendo um desvio de função, uma cultura dentro dessa instituição de culpar o outro, né, de focar nos erros, de dar feedbacks negativos, ao invés de também focar nos feedbacks positivos. Uma falta de reconhecimento dentro do trabalho, né, do funcionário não ser reconhecido, não ser recompensado tanto financeiramente, né, com premiações e de poder ter uma promoção dentro da empresa, enfim, mas de uma recompensa verbal positiva também, né, de ter um feedback positivo sobre o teu trabalho, de tu saber se está conseguindo fazer uma boa tarefa, se está atendendo à expectativa da gerência, da coordenação, enfim. Quando a gente está dentro de uma empresa que tem uma alta rotatividade de funcionários, também eu acho que é um grande sinal de alerta. O que está acontecendo aqui, né, que nenhum funcionário para? Ou por demissão, ou por próprio funcionário de demissão, enfim. O que acontece com os funcionários não se envolvendo com a empresa a longo prazo? Falando até de uma questão mais relacional com os colegas de trabalho. Pode ter um ambiente tóxico, com muita fofoca, um bullying, um assédio moral, um desrespeito entre os colegas, com os líderes, enfim, ou até mesmo entre os colegas. Isso com certeza pode afetar a saúde mental de todo mundo. Uma exigência excessiva de trabalho, né, que pode gerar um burnout também. E entre outras coisas que são bem clássicas também, de desigualdade, discriminação por gênero, raça, idade, orientação sexual, né, seja lá o que for. Eu acho que essas são coisas, assim, que a gente sempre precisa estar muito atento, assim, com o sinal de alerta ligado. Eu nunca estive em um relacionamento tóxico, amoroso, mas já estive em um relacionamento toxicíssimo, nem sei se é assim que se fala, no trabalho. Acho que vou contar então minha história, já falei um pouquinho no primeiro podcast, mas eu entrei, né, nesse ambiente novo e eu saí então de uma empresa que era muito protocolar no bom sentido. Então, se tu entrava na empresa, já tinha o passo a passo que tu precisava fazer, era tudo muito organizado. E eu cheguei num espaço novo, da galera muito jovem e tal, então eu já me sentia naquele ensino médio, sabe? Sim, que eu precisava, meio bagunçado. que eu precisava provar que eu era legal, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu sabia fazer. Então já ficava aquela insegurança ali. E aí, então, eu cheguei nesse ambiente que era muito desorganizado, não tinha um protocolo, e nas primeiras semanas de trabalho eles me botaram sentada, virada para uma janela e falaram, ai, olha o site da marca aí e vai estudando. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu ia, perguntava para as pessoas, pedia ajuda e tal. E eu lembro que isso foi na segunda semana de trabalho, eu nunca me esqueço. Chegaram e falaram, o site vai atrasar porque não avisaram. E falaram, isso é com a coordenadora de projetos? Só que eu tava 2 semanas no trabalho. Meu Deus. E aí eu fui falar com um dos chefes, né? Eram 13. Eu falei, olha, eu não sei, eu tô aqui faz 2 semanas, não sabia que era comigo. O que eu posso fazer para ajudar? E aí eu pensei que em vez de ele me ajudar, ele foi lá e tentou achar uma culpa em mim para tirar o dele da reta. Entendi. Porque eu acho que ele também vivia um relacionamento narcisista com outro chefe. Pode ser. Claro, né? Pode ser. Ele falou, não, eu te mandei um WhatsApp. E o WhatsApp já era uma coisa tóxica, porque era 10 da noite, eu tava ali recebendo mensagem, era 6 da manhã, não tinha aquele horário comercial, né? Sim. E aí ele falou, não, deixa eu ver aqui que eu te marquei, ó, como é a responsabilidade tua. E aí aquilo me deu um baque na hora, eu pensei, nossa, um líder tentando achar culpa num funcionário de 2 semanas, em vez de, né, bater no peito. E aí eu falei, não, então vou bater no peito eu, né, o problema é meu, pode deixar que eu resolvo. No outro dia eu já tava com o negócio resolvido. Só que eu sou uma pessoa aí que quando eu tô num ambiente assim, que é muito tóxico pra mim, eu não consigo não falar. Às vezes a tua língua vai. A minha língua ou a minha expressão corporal fala antes que eu. Então, teve muitos casos, assim... primeiro porque eu era muito nova, eu era mulher, então eu chegava, dava uma dica, não, nada a ver. Aí chegava o outro chefe, dizia a mesma coisa, e aí todo mundo, nossa, que ideia genial. Tá aí, ó, essa é uma red flag. É uma red flag. Clássica. Então, começou o quê? Eu comecei a me diminuir o tempo inteiro, Claro. eu achei que todas as minhas ideias eram horríveis,
e comecei, né, eu sou a injustiçada aqui. Então, a gente tinha projetos, aí fazia todo o projeto, aí um dos chefes que nunca estava lá tão presente, chegava na última semana de entrega, não gostei. Muda tudo. Muda tudo, e às vezes ele dava dicas que eu tinha dado já, mas, né, como eu falei, era menina, era a guriazinha, eles não aceitavam. Então, fui ficando ali muito insegura, muito segura. Eu tive não só problemas mentais, como de saúde também. Saúde física. Física, eu lembro que eu segurava muito o xixi, porque era tanta coisa pra fazer que eu acabei ficando com incontinência urinária. Gente! E fazer xixi em pé, porque aí eu tinha nojo do que eu achava o banheiro sujo. E aí, claro, tudo começava a ser horrível pra mim. Sim, tudo era um problema. Tudo virou um problema, entendeu? Porque eu acordava todo dia assim, meu Deus, que horror. Eu não acredito. Eu tenho que ir lá trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Então eu era uma pessoa triste. E aí vem as red flags, né? Que começaram a pipocar também. Meu pai dizia, nossa, mas tu tá chata. Tu tá desanimada, tu não é assim. Eu saía com as minhas amigas, eu era a última sempre a chegar. Era marcado 7h30, eu chegava lá às 9 porque eu tava trabalhando. E eu não sabia falar outra coisa, a não ser reclamar do trabalho, entendeu? Sim. Então, eu fui ficando também uma pessoa insegura, acho que tóxica comigo mesma. Sim. E por ser também muito perfeccionista, eu não queria ceder, porque eu não recebia feedback. Eu só recebia, se tu não for boa aqui, tu não vai ser boa em nenhum lugar. Ai, que horror! Era nesse nível. Ou, por exemplo, eu não dou feedbacks positivos, porque quem sabe que tá trabalhando bem sabe. Então era só o negativo era importante. Só o negativo era importante, Nossa, entendeu? gente, E total sempre... narcísico. Não, e era sempre apontando um erro teu na frente de todo mundo. Sim, pra te diminuir, pra te fazer passar vergonha. Começa com, assim, pequenas coisas pra ti diretamente. Depois acaba indo, né, pra outras pessoas num âmbito maior, Claro. que é pra fazer tu passar mais vergonha ainda. Aí, por exemplo, eu lembro que um dia eu fiquei com muita dor no dente, eu tinha que tirar o siso, só que o siso não é assim, cheguei lá com dor, tirei. Tu tem que ir lá, né, marcar o médico. E aí no outro dia eu cheguei e eles, mas não ia tirar o siso, tava mentindo que tava doente? Que horror! Era muito tóxico, gente, eu passei cada uma, que eu fui demitida, então, porque o motivo era que eu era uma pessoa muito segura. Insegura? Isso, que eu perguntava tudo, mas eu perguntava porque não tinha protocolo, sempre tinha que passar por um aval deles, porque eles não te passavam segurança, entendeu? E aí eu cheguei naquele fatídico momento que dá vontade de chorar. Ai, sim! Mas eu falei, dessa vez não, eu vou ser forte, eu não vou chorar, eu não vou parecer mais fraca. E aí eu cheguei e foi a primeira vez que eu falei, assim, não, eu acho que eu sou insegura porque vocês não passam segurança. Tu falou pra eles isso? Eu não sabia. Comecei a falar, apontar coisas que estavam erradas. E a voz já tava mudando, porque, né? Já tava querendo chorar de raiva. Doendo, mas era um choro de raiva. E aí eu lembro que eu dei carona pra minha amiga chorando assim. Aí um morador de rua veio pedir uma esmola e eu já te dou, moça. E ela, ela perdeu o emprego, ela não tem como te dar. Mas assim, hoje em dia, falando com todos os meus amigos que trabalhavam lá, todos falam, né, que foi muito tóxico. Sim. Mas também aprenderam muito, né? A gente sempre tem que ver o lado positivo também, né? Exato. Então, este foi o teu relato. Meu relato tóxico. Mas de tu sabe. De relacionamento de trabalho. Tu falou sobre uma coisa. Eu sou muito perfeccionista. E isso me veio algo assim que eu lembro muito que o pai falou tanto pra ti quanto pra mim. Quando a gente ganhou os prêmios da faculdade, lembra? É verdade. Eu não me lembro. Tu ganhou? Eu ganhei melhor TCC da faculdade e TCC destaque do Rio Grande do Sul, da Associação de Design. Isso, e eu ganhei melhor TCC e melhor aluna do comércio exterior. E aí eu lembro que quando eu ganhei os prêmios, eu tava muito feliz, e daí a mãe, parabéns, não sei o que, parabéns e tal. E o pai assim, parabéns, minha filha, não esperava menos de ti. E aí, tipo, eu fiquei assim, e eu lembro que pra ti, como é que ele falou? Foi mais ou menos a mesma coisa, eu lembro que eu cheguei em casa e vocês tinham comprado flores pra mim, eu nunca tinha ganhado, tipo, um buquê de flores, assim. Foi. E eu tava muito animada, eu falei, pai, tirei 10, porque eu ainda não tinha recebido o prêmio, né? Eu só tinha tirado 10 no TCC. E eu lembro que do meu ano, só eu e o Rafa, que era meu melhor amigo, que se formou, a gente fez a festa juntos, tirou também.
Ai, pai, tirei 10. Eu sabia que tu ia tirar, tua irmã também tirou. Ai, que horror! Aí eu fiquei, então tá, né? Viu, Obrigada. gente, quando eu falo pra vocês que às vezes a insegurança vem aqui, ó, de uma bagagem bem mais longa. Ainda mais pra irmão mais novo, por exemplo. O irmão mais velho tem a questão de ter que ser o exemplo. Sim. Então é aquela bagagem ali de, pesada, meu Deus, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que demonstrar exemplo. E o irmão mais novo é tipo, minha irmã ganhou todos esses prêmios, eu não posso ser ruim, entendeu? Não posso ser menos. Ser menor que ela, eu tenho que pelo menos, né, equilibrar. Só que a gente nunca competiu. Isso é uma coisa engraçada, porque eu e tu, a gente nunca competiu. E isso é muito bom, mas né? os nossos pais sempre botaram ali que, tipo, a gente tinha que ser muito boa, entendeu? Mas eu acho que é muito inconsciente, assim. Claro, é que o pai também sempre vai numa roda de amigos, o teu pai sempre vai dizer que tu é a filha mais bonita. Exato. Então é um pouco disso também, né? Sim. Mas, querendo ou não, é um comentário que, né, fica na cabeça, tanto que certeza. tu lembrou agora. Foi na hora, assim. Nem tava no script, gente. Nem tava no script. Bom, então, pra gente dar seguimento aqui, vou fazer mais uma perguntinha pra Lu. Como nós devemos reagir quando a gente identifica uma red flag, mas a gente tem medo de confrontar o nosso chefe, por exemplo? Boa essa, hein? Boa, né? Essa é uma demanda muito comum no consultório. Quando o paciente ele se dá conta de que algo não está certo, né? Ele liga seus sinais e se questiona. Tá, mas o que eu faço com isso então? Né? Agora que eu já percebi que tem algo que não tá legal, tem algo que eu não concordo, que não tá me fazendo bem. Só que diferente dos relacionamentos, a gente tem uma tendência a sentir que estamos mais amarrados, assim, a confrontar os nossos superiores. Principalmente por um medo de retaliação, né? De uma demissão, enfim. Inclusive, ter esse medo já pode ser considerado uma grande red flag, né? Porque um ambiente que a gente sente que não tem espaço para falar das nossas insatisfações de forma aberta já é considerado um sinal de alerta. Mas também a gente não pode deixar de pensar que isso pode ser uma fantasia nossa, de questões nossas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tentar separar o que é nosso das nossas neuroses, né, digamos assim. Eu sempre acho que não posso incomodar os outros, que não posso reclamar, que eu não vou ser bem aceita. Então, assim, de algo que é meu, ou de fato que seja algo que eu estou identificando dentro do ambiente, né, que seja algo real. E esse é um processo que a gente faz bastante em análise, né, de saber identificar o que é meu e o que é do outro. Caso seja identificado que é uma fantasia mais nossa, normalmente, quando a gente desmistifica essa fantasia e percebe que não necessariamente é algo que contempla a realidade, normalmente o sujeito ele já fica mais tranquilo para comunicar o que está incomodando, né, o que está afligindo ele. Se for um dado mais de realidade, né, então o sujeito de fato está inserido em um ambiente de trabalho que não tolera esse tipo de diálogo, a gente precisa pensar em estratégias de uma comunicação mais assertiva, o que normalmente envolve poder falar sempre em primeira pessoa, né, não num tom acusatório. Eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso, e não, você faz eu me sentir assim, ou a empresa faz eu me sentir assim, a empresa tem feito isso comigo. Tentar tirar o tom acusatório, eu acho que já é um caminho bem importante nesse sentido. E claro, sempre se questionar se não é o momento de procurar me inserir em outros ambientes, em outros relacionamentos, enfim, né? A gente não pode ficar tentando tirar água de pedra. Quanto mais cedo as red flags forem identificadas e puderem ser comunicadas, mais fácil é que isso possa ser resolvido, antes que isso fique cristalizado. Já que a nossa primeira convidada, muito especial, a gente vai dar mais uma abusadinha dela aqui, eu vou fazer mais um questionamento. Lu, agora a gente vai precisar então de dicas para passar para o pessoal que está passando por alguma situação de red flag, né? Como elas podem então dar o primeiro passo para sair desse ambiente tóxico e reconstruir a sua autoestima? Como eu já mencionei antes, né, o autoconhecimento ele é imprescindível, tá? Para que as red flags sejam identificadas com mais facilidade e com mais assertividade, no sentido até de entender o que de fato é uma percepção real da situação que eu estou vivendo, ou uma fantasia, por conflitos inconscientes meus, né, como eu já tinha dito. Esse autoconhecimento ele é muito trabalhado em análise. Eu preciso me conhecer para saber os padrões de relação que eu estabeleço, sejam de trabalho ou amorosos, enfim. E por que eu insisto nessa repetição de padrão? Então, procurar análise é muito importante, tá? Porque a situação tende a se repetir se não for entendida. Mesmo que tu saia dessa situação,
tu vai acabar se colocando em outra parecida, provavelmente. Mas pensando em uma resolução mais urgente, né? Eu acho que ouvir a opinião das pessoas que tu confia e que estão ao teu redor, podendo observar essa situação também, pode te ajudar a compreender melhor o que está se passando. Porque quando a gente está muito imerso numa situação, a gente tem muita dificuldade de manter o nosso discernimento. Acho que as dicas da Lu foram muito importantes, né? Com certeza. E a gente sabe que isso é um processo diário. São pequenos passos todos os dias que precisam ser feitos para que a gente possa, então, sair desse ambiente e reconstruir a nossa autoestima, né? Para ela poder respingar, então, de novo em relacionamentos, no trabalho, em amizades. Família, aquilo das caixinhas que a gente falou, né? No outro podcast. Isso aí, a caixinha tá cheia de novo para ela conseguir encher as outras. Então essa é o caixinha, né? É o focar em si, né? Ver o que tá te incomodando, o que pode ser melhorado, inclusive não só com relação ao outro, mas a ti mesmo, né? Buscar uma ajuda profissional, que eu acho que é muito importante, que é ali que tu vai começar a conseguir identificar, porque às vezes tu tá tão preso naquilo que tu não enxerga. E mesmo as pessoas que tu ama te falando isso, é difícil, entende? Às vezes tu não quer aceitar, às vezes tu não quer aceitar, essa é a palavra, e aquela é a frase que é muito conhecida, que é: a gente só pode ajudar alguém que quer ser ajudado, né? Exatamente. Então, cuidar de si, cuidar da tua saúde mental, da tua saúde física, que a Mi te deu o exemplo que ela teve da incontinência urinária. Horror. Porque, né, o mental acaba virando o físico também. E se deixar, né, aberta para novas oportunidades, né, tanto no trabalho, quanto em relacionamentos. E viver, né, gente? Perder o medo de viver. Perder o medo de viver. Porque vai entrar aí muitas novas experiências que vão te mostrar que o mundo é maravilhoso. E com suas particularidades. Com suas particularidades, isso aí. E estamos chegando agora no fim do episódio. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente. A gente espera que esse episódio tenha ajudado muito você que ouviu, ou se você sabe que alguém precisa de uma dica ou de alguma ajuda, compartilha esse episódio, né, com ele ou com ela também, que eu acho que vai ser muito importante. E lembre-se, né, você, em primeiro lugar, cuide de você, da sua saúde física, da sua saúde mental e se abra para a vida. Isso, e se esse conteúdo ele faz sentido para você, então compartilha. E nós vamos deixar os nossos arrobas aqui, como sempre, tanto na descrição do Spotify quanto do YouTube. E também da nossa convidada maravilhosa, a psicóloga Luísa de Oliveira. Inclusive, gente, ela tem um podcast bem legal sobre psicologia. A gente também vai deixar aqui para vocês. E espero que vocês curtam. Muito obrigada. Comentem também o que vocês querem ver nos próximos episódios. E fiquem bem. Um beijo, besties.